Loucos por tênis. É mais uma edição da Loucuragem Argentina e Brasil. Para a gente poder falar desse cara aqui de cima, João Fonseca, que tá já entrando para jogar o Australian Open. E eu queria conversar com o Diegão, uma opinião de se ele realmente acredita que o João é um dos maiores talentos do tênis brasileiro ou se não sul-americano, né? Porque o Diego, ele segue mais o tênis sul-americano, eu sigo o tênis brasileiro também. E eu queria que ele fizesse uma comparação de todos os júniors que você viu da Argentina nesses últimos 20 anos, pelo menos. Não vamos ir muito para trás, né? Porque senão a gente não sabe, também a gente não conhece todos, né, os jogadores. Mas eu queria saber ele, desses júniors que você viu, Diegão, aí na Argentina, e comparando ele com o Fonseca, né, com essa idade agora de 18 anos, quem você colocaria aí? Tem um ranking, ó, o Fonseca é 2, o Fonseca é 3, o Fonseca é o mais talentoso dos que eu vi, desses jogadores que têm 16, 17, 18 anos, e eu vou trazer também a minha opinião aqui dos jogadores brasileiros, assim. O que você acha, cara? Aonde que a gente poderia colocar o João nesse nível de talento e de potencial com 18 anos, Diegão? Eu estou torcendo para João, brigando com haters. Tiago, agora, nas redes. Eu estou brigando com haters, eu estou torcendo para João e bancando como nós falamos em Argentina, bancando aí, Tá bancando apoiando, o seria apoiando fonsequismo, também aqui no Brasil. bancando o fonsequismo, Tiago. Eu acho que lo que você me mencionava, Tiago, é, quando eu veo a Joao, puedo comparar con Juan Martín del Potro. Es ese nivel de jugador que va para cima da media. Espero que me Sim. entiendas, que se comprenda meu portugués. Hace mucho que no falo, pero cuando vos, eu vi nos últimos 25, 30 años todos os juniors argentinos e muitos do Brasil. Orlando Luz, Thiago Sebote Wild. Claro, o Thiago Como falei, Fernandes. A gente teve aqui no Brasil, por exemplo, o Thiago Fernandes, que é um tenista de Alagoas, que ele foi, inclusive, campeão do Aberto da Austrália, né, em juvenil, né? Ele foi campeão em juvenil do Aberto da Austrália. Mas, por exemplo, comparando desses últimos juvenis brasileiros que eu vi aqui, o Orlandinho Luz eu vi muitos jogos do Orlandinho, do Thiago Fernandes, do João Fonseca e outros júniors também, que eu não vou mencionar porque são vários. Esses aí foram os mais destacados, né, nos últimos anos. O João, sem dúvidas, é o maior talento que eu vi do tênis brasileiro com essa idade. Porque não tem um jogador, eu nunca vi um jogador com esse nível de impacto de bola, de qualidade, que batia tão firme na bola, com tanta velocidade, com essa idade e com, obviamente, colocando a bola na quadra, né? Com controle também, né? Sabendo o que tá fazendo, não é só bater na bola na loucuragem, bater na bola e muito louco, porque a gente também viu muitos, eu acredito que você tenha visto também, muitos júniores que eu, batiam muito na bola, mas a bola saía, né? eu Viajava, vi, né? Thiago, eu vi Axel Heller, Tommy Echeverry, Peque Schwartzman, Seba Baez, de niño, de pequeño, Sim. de menino. Eu vi todos. E eu só posso comparar com Del Potro. Del Potro, yo tengo muchas cosas de Juan Martín, E muchas, Delpo. muchas. Delpo era esa clase de jugadores que cuando você los observa de junior, ya te das cuenta que eh, están de otra liga, son de otra Sim. liga. Para Que, trazer, para trazer algumas histórias do Delpo, Diegão, eu joguei na época do Delpo. Eu joguei os mesmos torneios Cossati que o Del Potro, com 14, 16 anos, né? Quando o Delpo tinha 16 anos, ou 15 anos, ele já jogava a categoria 18. Ele já jogava uma categoria acima, porque a competição no 16 já não era suficiente para ele. Isso a gente viu o João fazendo, a gente viu o Orlandinho fazendo também, o Orlando Luz. Com 15, 16 ele já competia com os de 18 e ganhava muitas vezes e foi um dos melhores juvenis do mundo. Mas a diferença foi que o João chegou a bater o número 1, ele foi o melhor juvenil do mundo, terminou o ano melhor juvenil do mundo, ele ganhou um Grand Slam, o Orlandinho não ganhou um Grand Slam. E também falando de tênis, o João tem um tênis, cara, espetacular, é um tênis de outro nível que
comparando, eu só tinha visto no Del Potro. Com essa qualidade, o Delpo, com 15, 16, ele competia com os de 18 já dentro da quadra. Não é que ele competia jogando um tênis defensivo, um tênis só para ganhar o jogo. Ele competia jogando de igual para igual ou até com mais velocidade do que o com 18. Imagina, tu tá vendo um moleque de 16 anos comparando com o outro que tem 2 anos a mais e o 16 anos tu vê que joga melhor do que o de 18. Pode até perder o jogo, mas ele joga melhor, ele tem mais velocidade, ele joga dentro da quadra, é um jogo mais moderno. E o João tem isso desde os 16 anos. Tanto Tá que certo. um Challenger, ele já chegou numas quartas de final com 16, já ganhou o Grand Slam juvenil com 17, já tá competindo contra os melhores com 18, ganhando o Challenger. Cara, é um talento que não tem como o cara não perceber que é diferente, né, Diegão? Es cierto. Además, Thiago, tanto Delpo como Joao son muy fuertes en la base. Joao tiene un tenis muy ofensivo, pero es muy difícil tirarlo para atrás, a pesar de que Sim, sabe defender. Y eso ya te demuestra que él tiene una base muy fuerte, muy fuerte. Y de ahí lanza el ataque y se mete dentro de la cancha y sube a la red. Entonces, sim. veo, eu te falava isso, eu noto que ele tem todas as qualidades para sonhar com poder brigar para el número 1 del mundo. Faltan muitos escalones, Thiago, Claro, muitas etapas. mas ele tem, eu não acho errores ou um item que diga, não, por exemplo, el saque a direita, tudo es como Neo. Eu miro ele e veo, Sim. digo, tem todas as qualidades. Não, e para complementar, como a gente já tinha falado também no outro vídeo, que mentalmente ele já tem essa confiança, já desde pequeno. Não é só a parte tenística. Óbvio que de tênis, às vezes é até fácil ver que ele é um outro nível, mas ele tem a mentalidade, ele tem essa confiança que poucos jogadores têm. É meio que uma confiança, querendo ou não, inata. Tu não aprende muito isso, a ter essa confiança. Vou evoluindo depois, em 3, 4 anos eu vou ter essa confiança que tem o João. Não, ele já parece que ele tem isso naturalmente, que ele já acredita nele, que ele já sabe do potencial dele, do tênis dele, ele é consciente disso e ele vai em busca disso. E isso eu vejo muito no Carlitos também. O Carlitos já tinha consciência do nível mental e do nível de tênis dele, tanto que o Ferreiro também já via esse potencial. Né? Então agora é só questão de ele manter isso, igual você falou. Tem muitas etapas ainda para ele percorrer, ele precisa ainda evoluir, tem anos aí para ele poder chegar a brigar por Grand Slam e jogar com os melhores do mundo, brigar com Carlitos e com Sinner, mas ele tá no caminho que é o caminho de ser um grande campeão, de ser um dos maiores talentos do tênis, né, Diegão? É isso que a gente vê, né? Sí, Thiago, completamente. Ustedes pueden revisar mi canal Vea Tenis y van a Claro. ver que hay muchos videos de Seba Báez con 10 años, Tommy Echeverry muy pequeño, muy menino, Camilo Hugo, el Peque Schwartzman, todos. Eu não estou falando por falar, Thiago, não estou falando por agarrar mercado de Brasil. Se falo de tênis, eu sei de tênis. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente ir terminando o vídeo, Diegão, que é uma pergunta, acho que é legal, e principalmente para a galera que acompanha o tênis mais antigo. E aí eu acho que você pode trazer também uma percepção e uma análise sobre isso. Eu queria que você comparasse o tênis do João e o potencial dele com outros argentinos, não só com o Del Potro. Com o Del Potro a gente já percebe que ele tá nesse mesmo nível, mas olhando um pouquinho mais para trás, que você também acompanhou, né? Tanto o Guilhermo Coria, que era um talento também do tênis, nesse nível de talento, mas é um estilo de jogo diferente, né? Do tênis moderno atual que a gente vê. Mas também a gente pode comparar um pouco com o Davi Nalbandian, né? O talento de tênis do Davi. Só que talvez o Davi não tinha essa mentalidade, né? Não tinha esse plus para ser o melhor do mundo. Ele não queria, ele queria curtir um pouco a vida também. Ele queria ter os espaços dele, né? Comparando o João com o Davi, comparando o João com o Coria, tu vê esse mesmo nível de talento? É um talento diferente? Eu acho que é um talento diferente. Joao tem más power que Nalbandian, más power que Coria, tem más fuerza. Pero ellos también eran muy talentosos.
Agora, para mí, Thiago, es difícil comparar a Joao con Coria, que en polvo de ladrillo es uno de los mejores Claro. jugadores que eu vi, y Nalbandián es un crack. Un crack. Sim. Eu, por exemplo, encuentro que Joao tem mejor servicio que Nalbandián, muito melhor servicio, pero me cuesta, me cuesta. Tem melhor direita do que no Nalbandián, mas a esquerda do Davi era impressionante. Sí, pero David tiene buena mentalidad para competir, mas David no tenía la mentalidad para ser número uno. Yo acho que Joao tem esa mentalidad. Claro. Nalbandián no importaba. Más, como la mayoría de los brasileños que nosotros o falamos Davi tinha um pouco dessa personalidade, talvez. de no me talvez importa. mais de boas, mais queria curtir a Más vida. relajado, más como Claro. muchos de los jugadores de Brasil. Más Joao está enfocado, parece más europeo en su personalidad, y eso me genera esperanza, realmente. Legal, legal. Diegão, cara, muito obrigado por mais um vídeo aqui. A gente vai fazer uma série de vídeos aqui loucos pra gente ir acompanhando. Thiago, eu estou preparado para brigar por Joao contra los haters. A mí, eu disfruto eso, y hay mucha gente que me está atacando por lo que yo estoy falando de Joao, y estoy listo para defender. Yo voy a defender. Diegão, fica tranquilo que aqui no Brasil não tem hater do João, por enquanto. Mas pode ser que daqui a pouco, se ele perder 1, 2 jogos, vai chegar os haters. Aí eu quero que você venha brigar com os haters brasileiros. Eu quero ver se tu vai aguentar os haters brasileiros. Okay. Y yo quiero falar algo. Eu tengo mucho aprecio, mucho cariño por Brasil. Você sabe eso de mí. Sí. Fui más de 10 años de ferias a Florianópolis. Estuve enamorado. Eu quiero mucho a Brasil. Respeto mucho a Brasil. Incluso te conté que cuando iba a Brasil me ponía del lado de los brasileños con los argentinos que viajaban y hacían quilombo. Hacían brigas y demás. Claro. Eu defendía mucho Brasil. Es un país que quiero mucho realmente. Y ojalá Joao pueda llegar a lograr esa posición, y vamos a estar listos para defenderlo. Dale. Graças, Diegão. Sigam Gracias. aí o canal da Bea Tênis aí, que eu vou deixar embaixo. Valeu. Menino, Ó, o Ninho, peludo, menino, viejo, no. tú. ¿Qué es esto? No entiendo nada.